Olá, queridos, uma boa noite a todos. Estamos aqui agora no nosso canal. Eu espero que você tenha recebido a primeira palavra que eu lancei lá no Instagram nesse momento. E eu agora estou trazendo uma introdução um pouquinho mais estabelecida daquilo que o Senhor tem derramado na minha vida aqui no canal do YouTube. Eu já quero te pedir, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha com as pessoas que você acha que precisam escutar essa palavra. Amém? A palavra do Senhor está em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 em diante. A palavra vai estar falando assim: E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Aleluia. Presta atenção. E assim sucedeu que cada um daqueles que carregavam a arca avançavam 6 passos e sacrificavam ao Senhor. Glória a Deus. Novilhos cevados. E Davi, diante do Senhor com toda a sua força, estava cingido com éfode de linho e dançava. E toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. Glórias a Deus! Glórias a Deus, o Senhor é bom. O Senhor está falando com você nesse momento. Como você tem tratado a presença do Senhor na sua casa? Como você tem tratado a presença do Senhor na sua vida? Essa é o símbolo da palavra de hoje. Se a gente fosse colocar um subtítulo, seria esse. Mas aqui nós vemos um desfecho de uma história. Davi foi ungido rei quando ele tinha 15 anos de idade. 15 anos depois, ele foi realmente rei de Israel. Porque durante esses 15 anos ele passou perseguições terríveis, inclusive de Saul, que era o rei antecessor dele, perseguindo, tendo que fugir nas cavernas. E Israel passava por um momento muito difícil. Quando Israel exerce a função de rei sobre Israel, a primeira coisa que Davi vai buscar é a presença do Senhor. É a arca da aliança, a arca que representava as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e o potinho de maná, a provisão de Deus. E nesse desfecho, Davi ele não estudou muito para trazer a arca. A arca estava na casa de um rapaz chamado Obed-edom. E essa arca permaneceu por lá 20 anos. 20 anos essa arca permaneceu na casa de uma pessoa. E quando eles foram buscar a arca, a Bíblia fala que eles colocaram ela num carro novo de boi e estavam carregando. Mas durante o caminho, o boi sacudiu a arca e Uzá tocou para a arca não cair. E a palavra diz, você pode acompanhar comigo do versículo 6. E quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca e Deus se segurou porque os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus feriu ali por causa do seu erro. Uzá teve morte. Uzá foi ferido pela presença do Senhor porque não soube tratar a presença do Senhor como ela deveria. E Davi fica tão triste, tão abatido, porque Uzá era um amigo, era um sacerdote, era uma pessoa que estava ajudando ele a trazer a arca. E ele para a arca no caminho e fala: não dá mais, vamos segurar essa arca e vamos mergulhar nas escrituras para saber como que nós devemos fazer para levar a presença do Senhor de uma forma correta. E ele traz essa arca na casa de um rapaz chamado Obed-edom. E durante 3 meses, Davi ficou mergulhado nas escrituras, aprendendo como que fazia para trazer a arca da aliança corretamente. E durante esses 3 meses, Obed-edom foi abençoado, prosperou a sua casa e tudo que ele fazia.
Quando Davi descobre isso, ele fala: a presença do Senhor está ali. E agora eu descobri como que eu devo fazer. A arca da aliança somente poderia ser carregada não por bois e por vacas, e nem por carros novos, mas pelos levitas, pelas pessoas que têm o peso da glória nas suas costas. E aí ele retorna para buscar a arca, só que agora Davi andava 6 passos e sacrificava ao Senhor. Aleluia! Andava 6 passos, no 7º ele sacrificava ao Senhor. E dentre esses sacrifícios, 144.000 animais foram sacrificados para a glória de Deus. E quando ele chega diante da arca, esse capítulo 12 que a gente leu, diante da arca e diante do povo de Judá, ele está falando: glória a Deus, a presença do Senhor está voltando para Israel. A presença do Senhor está voltando para minha casa. E ele dança, e ele brada. E as pessoas ainda, algumas religiosas, dizem que dançar não é do Senhor. Vai estudar a Bíblia, querido. Vai estudar a Bíblia. A Bíblia fala que o nosso corpo é como se fosse sacrifício. E Davi dançou diante da presença do Senhor. Davi exaltou o nome do Senhor. Ele sabia do que ele estava acontecendo. A primeira coisa que ele fez foi trazer a arca. E a segunda coisa foi trazer honra para a família de Saul, que era um desonrado. Ele trouxe Mefibosete, um filho de Jonatas, que estava lançado em Lodebar, numa terra que era lançada às pessoas que queriam esquecer. Mas voltando aqui, que essa é outra pregação, hoje eu quero dizer para você, querido, o que você tem feito com a presença do Senhor na sua casa? O que você tem feito com a presença do Senhor lá na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Você tem reverenciado o Senhor como você deveria? Você tem dado 6 passos e sacrificado, ou você está carregando com boi porque é mais rápido? E você talvez tenha feito que nem Uzá, colocado as mãos nas coisas do Senhor para querer aplanar os caminhos? Se cuidado que você pode ser ferido de morte. Nessa época era uma época diferente. Nessa época eles dependiam de sacerdote. Eles dependiam de pessoas para se conectar com Deus, porque eles tinham escolhido isso, mas não era o plano original de Deus. O plano original de Deus é a conexão direta, como Adão tinha, vinha passear no jardim todo dia. Aleluia! Até quando, gente? Até quando nós não vamos entender que Jesus, ele veio, ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter a conexão direta com Deus, para que nós não dependêssemos de terceiros. Ah, eu não vou na igreja, então eu não vou orar. Querido, estabelece um altar dentro da tua casa. Estabelece um altar de oração, de adoração. Planeja dias de jejum sem a igreja pedir. Faz dias de jejum, querido. Não é obrigado jejuar. A Bíblia não fala nada sobre isso, sobre obrigação. Mas é um dever. Jesus deixou o exemplo, jejuou 40 dias. Se Jesus deixou o exemplo, por que nós não fazemos? Por que nós estamos com as nossas barrigas cheias, com os nossos corpos gordos muitas vezes, obesos, ou obesos até mesmo da palavra do Senhor, mas não compartilhamos a palavra do Senhor com ninguém? Não ajudamos uma pessoa que está caída na rua, querido? Deus, ele quer hoje nos confrontar e nos dizer: o que você está fazendo com a presença do Senhor? O que você está fazendo com a arca da aliança que o Senhor permitiu que ela esteja dentro da tua casa, no momento que você dobra os joelhos e clama pelo sangue de Jesus? Eu espero, querido, que as nossas atitudes, e é uma palavra dura para mim também, não pense, querido, que as nossas atitudes elas sejam diferentes. Se você escutou esse vídeo falou com você, comenta. Deixa os seus comentários. Eu quero estar
falando com você algo no teu particular. Deus, Ele está te esperando no lugar secreto para que Ele possa te contar segredos que somente Ele tem sobre você. Amém? Passamos um pouquinho hoje do nosso tempo. Os meus vídeos não duram isso, mas o Senhor está falando muito forte. O que você tem feito com a presença do Senhor? E nós trazemos mais uma lição aqui. Davi estava fazendo a coisa certa, de forma errada. Como assim, Cleito? Como assim, Cleito? Como assim? Ele estava trazendo a presença do Senhor. A Arca da Aliança, certo? Estava certo ou errado? Certo, ele estava restaurando, mas de uma forma errada. Nem tudo que você faz, querido, que está dando resultado é aprovado por Deus. Eu já trouxe uma palavra sobre isso para vocês. Falando sobre Moisés, quando bateu na rocha e saiu água e Deus reprovou. É só vocês voltarem aos nossos vídeos anteriores, vocês vão ver. Então, querido, peça para Deus, busque a presença dele. E ele está aqui para te abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui comigo hoje. Essas pessoas, Pai, que estão escutando essa palavra. Que essa palavra mexa no interior delas, Pai. E que o Teu Espírito não dê descanso para elas, sem que elas deixem pelo menos uma meia hora por dia de buscar a Tua presença. Que elas não deixem de buscar a Tua presença pelo menos meia hora por dia, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus. Faça um desafio, querido. Fique 21 dias fazendo meia hora de oração por dia. Se a tua vida não mudar, me procura. Eu encerro esse canal e não falo mais contigo. Eu garanto que ela vai mudar. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje estamos no Paraná, um ambiente um pouco diferente, na casa da minha sogra. Aleluia, na minha terra natal. Essa semana eu vou fazer os vídeos daqui e vai ser uma bênção. Deus abençoe.